George Boole foi um matemático, filósofo e lógico inglês, que trabalhou principalmente em áreas como equações diferenciais e lógica algébrica. Em 1854, ele trouxe ao mundo uma introdução à álgebra booleana em seu livro An Investigation of the Laws of Thought. A álgebra booleana foi fundamental para o desenvolvimento da ciência da computação e da lógica digital. Na álgebra que normalmente utilizamos no dia a dia, manipulamos números que vão desde os menores negativos até os maiores números positivos, como por exemplo 13, menos 9, 18, menos 7. Além dos números, entramos em contato com os operadores para modificar estes números, como por exemplo, multiplicar, somar, subtrair e dividir. No sentido mais abstrato, a álgebra booleana não é muito diferente da álgebra ordinária. Ela também contém valores e operações. A real diferença entre as duas são os valores que são manipulados e as operações existentes em cada uma. Na álgebra booleana, só temos dois valores, 0 e 1, que vamos interpretar como verdadeiro e falso, respectivamente. E temos três operações básicas, AND, também conhecido como ilógico, representado por este símbolo, OR, ou lógico, representado por este símbolo, e também NOT, ou não lógico, representado por este símbolo. Se colocássemos todos os números disponíveis na álgebra ordinária em uma reta, encontraríamos algo assim, em que as extremidades representariam a continuação dos números. Já vimos as operações básicas da álgebra ordinária: soma, subtração, multiplicação e divisão. Para a álgebra tornar-se útil, devemos entender como utilizar as operações, para que os números façam sentido. Há muito tempo atrás, foi decidido, para facilitar a contagem, que cada uma destas operações teria um determinado comportamento quando utilizadas. É importante observar que as operações nada mais são do que convenções. São da forma que são, porque achamos úteis que sejam assim. Um número do ponto de vista da reta que apresentamos a vocês nada mais é do que a distância para o zero. Por exemplo, o número 3 está distante 3 unidades do número 0. A soma, neste mesmo ponto de vista, é estando em determinada distância do zero você andar mais algumas unidades. Por exemplo, imagine que estamos a 2 unidades de distância do zero e agora queremos andar mais menos 3 unidades. Neste caso, ficaríamos com menos 1 unidade de distância do zero. Da mesma forma que as operações básicas da álgebra ordinária, o ilógico, o ou lógico e o não lógico também têm uma determinada convenção para tratar com os valores 0 e 1 ou verdadeiro e falso. Em primeiro momento, vamos ver como funciona a operação ilógico, também conhecida como conjunção ou ainda AND. Para ver o funcionamento, vamos apresentar a tabela verdade. Esta tabela vai mostrar todas as combinações possíveis de valores, assim saberemos todas as possibilidades de resultado na utilização da conjunção. Na primeira linha da tabela verdade, nós temos as duas variáveis a e b, que vão ser avaliadas, e também a expressão booleana, envolvendo essas duas variáveis. Detalhe que as expressões booleanas vão ser muito exploradas durante os estudos de programação. Nas linhas abaixo das variáveis, nós vamos ter todas as possibilidades de combinação de valores para elas, e seus respectivos resultados da conjunção. Nós podemos observar que, caso os valores das variáveis sejam todos verdadeiros, o resultado da conjunção também vai ser verdadeiro. Caso contrário, se eu tiver algum valor falso nas variáveis, o resultado da conjunção vai ser falso. Creio que é o jeito mais fácil de entender como é que funciona esta operação. A conjunção entre variáveis
só vai ser verdadeira somente se todas as variáveis forem verdadeiras. Se alguma variável em uma conjunção for falsa, obrigatoriamente seu resultado será falso. Isto nos permite mostrar algumas propriedades da conjunção. A primeira é conhecida como comutatividade, ou seja, tanto faz eu fazer A conjunção B quanto B conjunção A. Observe, na tabela verdade, nós temos A, B, sendo verdadeiro e verdadeiro. Imagine que nós temos a conjunção A, B. O resultado vai ser verdadeiro, como nós sabemos. Agora, se nós tivermos B conjunção A, os dois valores não continuam sendo verdadeiros, logo não vai fazer diferença entre A conjunção B e B conjunção A. As duas outras propriedades são propriedades relativas aos valores falso e verdadeiro. Uma variável, seja ela verdadeira ou falso, conjunção com falso sempre vai dar falso, como nós observamos anteriormente. Não importa se aqui é verdadeiro ou se aqui é falso. Se for falso, falso conjunção falso vai ser falso. Verdadeiro conjunção falso, como tem pelo menos um falso, também o resultado vai ser falso. Da mesma forma, A sendo verdadeiro ou sendo falso, conjunção verdade, esta expressão vai depender diretamente do valor da variável A. Imagine que A é verdadeiro. Verdadeiro conjunção verdadeiro vai ser verdadeiro. Falso conjunção verdadeiro vai ser falso. Observe que o resultado dessa conjunção vai ser exatamente o valor de A. A última propriedade básica vai ser relativo à associatividade, que nada mais é do que a ordem que nós possamos começar uma operação em uma expressão com mais de duas variáveis. Nós podemos ver que nós temos três variáveis compostas por conjunções. Tanto faz eu começar A conjunção B e depois que obtiver esse resultado, fazer esse resultado conjunção C, como também fazer B conjunção C e depois que tiver esse resultado, fazer A conjunção e o resultado obtido. Isso nos leva à possibilidade da utilização de mais de duas variáveis juntamente com a conjunção. Agora vamos a um exercício. Imagine que temos três variáveis, A, B e C, em que somente A nós sabemos qual é o seu valor. Sabendo disso, sendo uma expressão A conjunção B conjunção C, qual será o resultado desta expressão? Se você quer um tempo para pensar, pare o vídeo agora. A seguir, eu darei a resposta. A resposta é falso. Ora, como nós vimos nas propriedades anteriores, se eu tenho pelo menos uma variável dentro de uma conjunção com várias variáveis que ela seja falsa, logo toda a expressão vai ser falsa. Não precisa nem saber qual o valor das outras variáveis. Agora, vamos entender o ou lógico, ou disjunção, ou ainda OR. Como já apresentamos como funciona a tabela verdade, vamos agora somente às características desta operação. Logo de cara, podemos observar que a operação ou lógico vai ser o oposto da operação ilógico. Observe que a disjunção somente será falso quando todas suas variáveis forem falsas. E será verdadeiro quando tiver pelo menos uma variável que seja verdadeira. Também é apresentado as propriedades da disjunção. De forma parecida, primeiro é relativo à comutatividade. Tanto faz A disjunção B como B disjunção A. As outras duas é relativo novamente
a questão de falso e verdadeiro. Uma variável qualquer, seja ela verdadeiro ou falso, de junção falso, vai ser equivalente à primeira variável. Ou seja, depende diretamente do valor desta variável aqui. Como nós vimos, se tiver pelo menos um verdadeiro, a expressão se torna verdadeira. Logo, se A for verdadeiro, verdadeiro de junção falso vai ser verdadeiro. Agora, se for falso, vai ser falso de junção falso, como todas as variáveis são falsas, logo, o resultado vai ser falso. Seja qual for A, verdadeiro ou falso, de junção verdade, isto aqui vai ser verdade. Como sabemos, se tiver pelo menos uma variável que seja verdade na expressão, logo a expressão se tornará verdadeira. E por último, a associatividade que a gente também já viu na conjunção. Isso nos abre as portas para podermos avaliar expressões com mais de duas variáveis, utilizando a disjunção. Mais informações sobre propriedades você pode procurar na Wikipédia e eu colocarei o link aqui pela janela. Agora, vamos ao exercício sobre disjunção, conteúdo que acabamos de estudar. Se nós temos uma expressão composta somente por disjunção, com 4 variáveis, A, B, C, D, e sabendo que A é verdadeiro, qual é o resultado dessa expressão? Se quiser um tempo para pensar, pause o vídeo agora. A seguir, eu darei a resposta. A resposta dessa expressão vai ser verdadeiro. Ora, como nós vimos, se tivermos em uma expressão somente de disjunção um valor verdade, logo a expressão inteira se tornará verdade, independentemente dos valores das outras variáveis. Das operações básicas da álgebra booleana, sem sombra de dúvidas, a mais simples é a negação. Só é observarmos a tabela verdade. Observe que a negação da variável é o oposto do valor dela. Se ela for verdade, a sua negação é falso. Se ela for falso, a sua negação é verdadeiro. Uma outra forma de representar a negação é com um til na frente da variável, desta forma aqui. Para acompanhar algumas propriedades da negação, basta entrar nos links da Wikipédia. As propriedades estão misturadas com o ou lógico e o ilógico. Vamos agora ao nosso exercício sobre negação e também relembrando um pouco do que já estudamos anteriormente. Imagine que temos uma expressão de 4 variáveis desta forma aqui. Sabendo que A é falso, B é verdadeiro, C é falso e D é verdadeiro, qual é o resultado desta expressão aqui? Se quer um tempo para pensar, pause o vídeo agora. A seguir, estarei dando a resposta. O resultado é verdadeiro. Ora, se A é falso, nós trazemos o falso para cá. B é verdadeiro, nós trazemos o verdadeiro para cá. Isso aqui é uma disjunção. Sabemos que uma disjunção, se tiver pelo menos um valor verdadeiro na sua expressão, logo a expressão se torna verdadeira. B é verdadeiro, logo essa expressão aqui é verdadeiro. Ok. Vamos para esta aqui agora. C é falso, porém eu estou negando C. Logo, sua negação se torna verdadeiro. Esta parte aqui é verdadeira. D também é verdadeiro. Sabemos que uma conjunção, quando todos os elementos das suas variáveis são verdadeiros, a expressão se torna verdadeira. Logo, essa parte aqui também é verdadeiro. Temos verdade e conjunção verdade. Também já vimos, ainda agora, que se todos os valores forem verdades em uma conjunção, logo a expressão se torna verdade. Assim, chegamos ao resultado. Só abordaremos as operações mais básicas relativas à lógica booleana. Existem algumas outras operações derivadas que são importantes para alguns estudos, mas para o nosso objetivo elas não são tão providenciais e por isso deixaremos de lado. Abordaremos agora um teorema interessante e que pode ser bastante útil na hora de fazer uma negação de uma sentença.
é a lei de De Morgan. Antes de explorarmos, precisamos avisar que esta é uma outra simbologia que pode ser utilizada para representar operadores lógicos. Na primeira propriedade, o mais significa a operação lógica de junção ou lógico. E o ponto central, na segunda parte da equação, significa a conjunção ou ilógico. Estas seriam as duas equações equivalentes às propriedades, como já estudamos anteriormente. Aqui nós temos a negação de toda variável, como neste caso aqui, de toda a expressão, desculpe, e nesta segunda parte aqui, a negação de cada variável individualmente, e os seus operadores relativos. Agora vamos entender por que é importante dar uma olhada neste teorema. Vamos à primeira propriedade. A primeira propriedade diz que a negação de disjunção de variáveis é igual à conjunção das variáveis negadas. Ou seja, em resumo, a negação de disjunção de variáveis, esta aqui, não é igual à disjunção de variáveis negadas, e sim de conjunção de variáveis negadas, esta aqui. Observe que quando eu nego uma expressão inteira, os seus operadores viram o oposto, ou seja, eles eram disjunção, agora viraram conjunção. E a negação passa para as variáveis. Uma boa maneira de entender melhor isto é, quando você nega a expressão inteira, a negação dos operadores é a operação oposta. Na verdade, você nega cada elemento desta expressão e a negação do operador é o operador oposto. A negação da variável é a negação dela realmente. Daí você chega na expressão simplificada de acordo com De Morgan. Da mesma forma, com a segunda expressão, só que o oposto, a negação de conjunção de variáveis não é igual à conjunção de variáveis negadas, e sim à disjunção das variáveis negadas. Esta aqui. Observe que, novamente, se eu neguei a expressão inteira, eu não posso continuar a mesma operação e deixar negado individualmente as variáveis. E sim, eu tenho que negar o operador. E negar o operador significa transformá-lo no operador oposto. No caso, era conjunção, virou disjunção. E nós negamos as variáveis individualmente. Agora vamos ao nosso exercício. Sobre o conteúdo estudado anteriormente, o teorema de De Morgan. O que eu quero que você faça é exatamente simplificar essa expressão aqui de acordo com o teorema de De Morgan. Ou seja, se eu tenho uma expressão que está sendo toda negada, como neste caso maior aqui e neste aqui, o que eu quero que você faça é tornar essa negação individualmente a cada variável. Se você quer um tempo para pensar, pause o vídeo agora. A seguir eu darei a resposta. A resposta para essa expressão é exatamente esta aqui. Como é que eu cheguei até isso? O primeiro passo foi negar essa expressão menor aqui. A negação de A é a própria negação de A. A negação da disjunção é a conjunção. A negação de B é a negação de B. O segundo passo é exatamente negar esta expressão maior aqui. Com isso, eu nego primeiro essa expressão aqui, eu nego o operador, que era uma conjunção, virou uma disjunção, e nego a segunda expressão aqui, negação dessa expressão. O último passo foi exatamente negar estas duas expressões que ficaram. A negação da negação de A é a negação da conjunção é disjunção, a negação da negação de B é B. Este operador aqui já foi negado, logo vamos para a segunda expressão. A negação da negação de C é C. A negação da conjunção é disjunção. E a negação de D é a negação de D. Assim chegamos ao resultado. Bom, este foi o nosso conteúdo de hoje. Espero que tenham gostado. Próxima semana, se tudo der certo, estarei trazendo um vídeo novo, provavelmente sobre if, else e estruturas condicionais em geral para programação, que vai utilizar diretamente esse conteúdo que foi estudado. Se você gostou da aula, curtiu, dá um joinha aí no YouTube, porque me ajuda. Se puder compartilhar também no Facebook ou com algum amigo que também se interesse pelo conteúdo, também ajuda. Se quiser se inscrever no canal, também pode. Muito obrigado e até a próxima.